Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aqui embaixo, já deixa o like pra fortalecer. Hoje tem bastante novidade, é o segundo vídeo do dia aí, a reunião do Conselho Deliberativo. Eu vou trazer uma informação importantíssima. O nosso presidente André Sanches falou sobre a chance do Cássio sair do Corinthians e também clubes da Ucrânia e da Rússia estão interessados em um atacante do Corinthians. Então, pode rodar a vinheta, editor! Salve o Corinthians! Como eu havia falado, estava marcado para hoje, às 7 horas da noite, a reunião do Conselho Deliberativo para ver se iriam aprovar ou não as contas de 2019 do Corinthians. Aquela reunião que era para ser feita em abril de 2020, foi sendo adiada por causa da pandemia, adiou, marcaram para hoje, e aí, chegou hoje, no dia da reunião, cancelaram novamente. E aí a decisão foi tomada pelo presidente do conselho, o Antônio Goulart. Ele afirmou que todo mundo que ia votar não estavam se sentindo seguros para irem até o estádio, a Neoquímica Arena, e contribuírem aí na votação. Vale ressaltar que se as contas de 2019 não forem aprovadas pelo Conselho, o André Sanches pode sofrer até um processo de impeachment, porque ele estaria sendo irresponsável na direção do Corinthians, na parte administrativa e financeira do clube, não tendo aí responsabilidade com as contas da equipe. A gente lembra aí todos os processos que o Corinthians sofreu durante esse ano. É jogador que não recebeu 13º, não recebeu férias, clube que vendeu o jogador pro Corinthians e não recebeu a fatia que foi acertada no contrato, clube formador de jogador que depois passou pelo Corinthians, o Corinthians vendeu e não repassou o dinheiro, e tudo isso quem aprova é o Conselho nessa reunião. O problema é que hoje já é 20 de outubro e, como eu disse, se não aprovarem aí o processo do Andrés, beleza, vai dar início aí ao processo de impeachment. No mínimo de 1, 2, quem sabe até um mês para aprovarem esse processo. Derrubam o Andrés na metade de novembro, por exemplo. O que vai mudar? Sendo que o contrato dele aí como presidente do clube vai até metade de dezembro. Ele vai sair um mês antes. Não muda nada pra ele, não muda nada. Essa reunião deveria ter sido feita no começo de 2019. Aí sim, não, foram adiando, marcaram pra abril, que aí foi quando estourou a pandemia de vez, cancelaram a reunião, foram adiando, agora eu acho que não adianta mais. Mesmo se tiver errado as contas, não adianta, vão fazer o quê? Vão tirar o Andrés? Só vai piorar a situação do clube, que já não é das melhores. É o primeiro time aí fora da zona do rebaixamento, com o Atlético Paranaense com um jogo a menos. Então, pra mim agora, o Conselho deixou passar o ano inteiro, agora não tem mais o que resolver. E a próxima notícia é sobre a chance do Cássio sair do Corinthians. O Andrés deu uma entrevista aí falando sobre o momento do clube, de muita pressão, e também sobre aquela declaração do Cássio, que ele meio que fez um desabafo aí por parte da pressão da torcida e também da má administração do clube. Foi o que ficou parecendo aí, que o Cássio não quis ser o bode expiatório do Corinthians, recebendo todas as críticas, tudo que acontecia no jogo, culpa do Cássio. O Piton erra a marcação, culpa do Cássio. O 5º gol do Flamengo passou no meio do Piton. O Gabriel errou o passe, passou pelo Gil, passou pelo Marlon. Quem errou? Cássio. Então fica complicado. Eu tô do lado do Cássio nessa situação, mas volto a ressaltar aqui, pra mim ele tem que ser banco nesse momento. O Walter tá numa melhor fase, tem que ser o titular e ponto. O Cássio não tá jogando bem, vai pro banco. Mas agora, não, vamos negociar o Cássio? É uma falta de respeito com o currículo dele, né? É o maior goleiro da história do Corinthians, já fez muito pelo clube, ele mesmo falou isso na entrevista, não se acha intocável, não se acha maior que o clube, ele sabe que não tá vivendo uma boa fase, só não pode receber todas as culpas, né? E aí o Andrés falou, comparou o Cássio com o Rivelino, na época começaram a colocar a culpa no Rivelino, ele saiu pro Fluminense, e não pode acontecer isso com o Cássio, velho. Saiu o Cássio, não, manda o Cássio embora, ele vai e fecha com o Grêmio, com o Internacional da vida. Não pode. O Cássio é um ídolo do Corinthians, a gente tem que respeitar a história dele. Não tá bem? Vai pro banco e ponto. Acabou. E aí o Andrés ressaltou isso, que não tem planos de vender o Cássio.
É o mínimo, né, Andrés? Seria a grande bomba de outubro sua, né? Vender o Cássio. Vender o Cássio e acabar com a história dele com o Corinthians, a história linda que ele tem com o Corinthians, de muitos títulos, muitas vitórias. Perdeu bastante também, mas os maiores títulos do Corinthians foram com o Cássio no gol. Então tem que respeitar bastante a história do Cássio. Não devemos vender. Eu vi muitas notícias aí, o Cássio vai pro Flamengo, o Flamengo vai mandar o Bruno Henrique e o Michael. Esquece. Não tem isso, o Andrés já desmentiu. Não tem notícia nenhuma sobre essa possibilidade de negociação. E aí eu quero saber a opinião do torcedor aí sobre essa situação do Cássio. O que vocês fariam se fossem presidentes do Corinthians? Manteriam o Cássio no elenco? Como seria a minha opinião? Mantém, mas deixa ele no banco. Respeita a história dele, não tá numa boa fase. Quem sabe ele pode retomar até o final desse ano aí. Pode retomar a boa fase dele e retornar à titularidade. Mas no momento é o Walter que tá jogando melhor. E o Cássio não deve ser vendido, na minha opinião. E na de vocês, torcedor? Comente aí embaixo. Agora, antes da última notícia, vou pedir rapidinho para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo, já deixa o like para fortalecer. Quem quiser conversar comigo, só dá um salve lá no Instagram, @JohnDoTimão, eu respondo todo mundo, hein? A informação é que clubes russos e ucranianos têm interesse no atacante Janderson do Corinthians. O principal interessado é o Shakhtar Donetsk, que a gente sabe que já contratou diversos brasileiros. É o Jadson, é o Alan Patrick, é o Tyson, é o Maicon, que era volante do Corinthians. Diversos jogadores, o próprio Luiz Adriano, que agora tá no Palmeiras, era de lá. O William, que saiu do Corinthians, também estava no Shakhtar. Então, muitos jogadores brasileiros saem daqui e para ir para a Europa não chegam num clube grande, vão para o Shakhtar Donetsk. Se adaptarem ao futebol europeu, aí sim podem ir para diversos outros clubes. Como foi o próprio caso do William, que saiu do Shakhtar, foi pro Chelsea e agora é um grande jogador aí no futebol europeu. Mas na situação do Janderson, o Shakhtar tem interesse nele, só que ainda não falaram em valores. Então, na minha opinião, se for para vender o Janderson agora, tem que ser um valor bom, porque é um cara que tá indo bem no Atlético Goianiense, mesmo não tendo ido bem no Corinthians durante o começo do ano. Foi um cara aí que na hora da pressão pipocou com a camisa do Corinthians, não conseguiu desempenhar um bom futebol, foi emprestado no time do Atlético Goianiense, um time mais tranquilo, sem pressão, aí ele começou a jogar bem. Qual a explicação, rapaziada? Qual que é a explicação? Um time que tá pressionado, ele não joga bem, vai para um time de menor expressão, joga bem. É um cara que não consegue jogar sob pressão. Então, outro problema é a parte financeira do Corinthians. Beleza, vai vender o Janderson aí, vamos pôr 2 milhões de euros. O dinheiro chega, o Corinthians nem vê a cor do dinheiro. Tá devendo pra Jusilei, pra Clodoaldo, pra fulano, pra ciclano, devendo isso, aquilo. O dinheiro chega e sai, não paga o salário dos jogadores aí e continua essa mesma situação. E perdemos um jogador com potencial bom, né? Principalmente aí no futebol brasileiro, que ele tem demonstrado qualidade aí no Atlético Goianiense. Mas vamos aguardar aí mais novidades nessa semana, se vai se concretizar mesmo, se chega uma proposta formal do Shakhtar ou se é só interesse aí do clube ucraniano. E aí, torcedor, acha que o Corinthians deve vender o Janderson pro futebol europeu ou não? Devemos manter ele aí até o final do contrato de empréstimo e depois ele retorna ao nosso time? Comente aí embaixo a opinião de vocês. Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!